Fala galera, Lucas Cherubini aqui. No vídeo de hoje eu vou compilar os principais carros que eu encontrei na minha última viagem para a Inglaterra. Esse vídeo meio que já virou um clássico aqui no canal. Toda vez que eu finalizo uma viagem, eu faço esse compilado mostrando os principais carros que eu encontrei. Então bora conferir os carros dos bilionários da Inglaterra. McLaren P1, W1 e a lendária McLaren F1. Eu sei que tem uma W1 e uma P1, mas cara, pra mim esse carro é a estrela do show. Olha isso, toda vez que me perguntam qual carro eu nunca vi pessoalmente e tinha muita vontade de ver, eu sempre respondia esse carro, a McLaren F1. Agora eu vou ter que dar outra resposta, cara, vou ter que achar outra resposta. Mas eu achei de verdade que ia demorar muito tempo para eu encontrar um carro que nem esse, porque são apenas um pouco mais de 60 unidades produzidas para o mundo e é um carro que hoje custa mais de 20 milhões de dólares. Fácil, fácil. Então encontrar um carro que nem esse não é fácil, ainda mais podendo ver assim de pertinho, cara. Pega essa fórmula para vocês verem se não é a fórmula para o carro perfeito. V12 aspirado, posicionado aqui atrás em posição central, com câmbio manual e tração traseira, tração nas rodas certas. Além disso, o motorista posicionado no centro. É ou não é a fórmula perfeita para um carro esportivo? E hoje em dia ela é imponente. Imagina no começo dos anos 90, cara. Essa unidade, por exemplo, é 1992. Cara, que obra de arte. A gente tem um carro numa configuração clássica, com prata meio puxado para o cinza, com as rodas também no prata, cubo rápido, o F1 no centro, os freios da Brembo, o detalhe das portas que abrem para cima, como tem que ser num carro esportivo, o detalhe do banco central, onde fica o motorista, e tem espaço para 2 passageiros, ou seja, é um 3 lugares. O roof scoop, levando direto para o V12, e aqui atrás o V12 aspirado. E cara, de verdade, dá uma olhada o que é a F1 desse ângulo. As 4 saídas de escape, as 4 sinaleiras aqui atrás. Eu acho esse carro maravilhoso. Ele é um daqueles carros que foi feito mais função sobre forma, mas o resultado não dá para negar que é simplesmente espetacular, cara. Olha isso. Que carro especial. Que carro especial. Para mim, já dava para voltar para o Brasil porque a viagem tá zerada. E é só o primeiro carro que eu tô gravando para vocês. O segundo tá aqui do lado. A gente tá falando de McLaren W1, o novo hypercar da marca. Olha só, essa aqui é a McLaren W1. Ela faz parte dessa linhagem super especial F1, P1 e W1 e é o mais novo hypercar da marca. São apenas 399 unidades para o planeta, segundo a marca todas já estão vendidas e o carro vem equipado com um V8 híbrido de quase 1.300 cavalos, são 1.275 cavalos mais ou menos. Só que o V8 biturbo que a gente já conhece da McLaren. E cara, vou falar para vocês, vendo esse carro pessoalmente, o visual é animal, cara, não tem como negar isso. Olha esse carro, velho, ainda mais uma configuração assim, mais black zona, assim, não black, tá mais no cinza, mas mais fechadona, como vocês podem perceber. A parte inferior, os detalhes em fibra de carbono, aliás, a frente inteira com a fibra exposta. A construção desse carro é basicamente fibra, né, mas para ter ela exposta custa um pouquinho mais caro, porque a fibra tem que ser trançada, como eu já falei para vocês outras vezes. A gente tem os detalhes no laranja, olha que massa, a porta que levanta como um bom carro esportivo, como um bom hypercar. Olha o detalhe das rodas clássicas McLaren, os bancos que ficam grudados no cockpit, como vocês podem perceber. O interior é claramente McLaren, né? Aquele interior all business focado no motorista. Eu acho animal essa filosofia da McLaren. Fibra de carbono para tudo quanto é lado, o detalhe do volante retangular. Olha que massa esse recorte aqui na lateral e a asa adaptativa. Ela está aqui nessa posição onde gera mais downforce, são mais de 1.000 kg, ou exatamente 1.000 kg de downforce nessa posição. Assim o carro consegue atingir a sua velocidade máxima. O detalhe do scoop lá em cima
Deixa eu mostrar pra vocês rapidamente o visual do carro desse ângulo. Olha que negócio animal, cara. Que visual espetacular. O difusor ultra agressivo, as duas saídas de escape, aqui atrás o V8. Que carro impressionante. As fotos não fazem jus à W1. Dela a gente vai para sucessora, a McLaren P1, aqui no seu modo mais extremo, no famoso Racing Mode. Olha o detalhe da asa lá para cima, o carro fica super baixo nesse modo. Esse carro também é um V8 híbrido, um pouco mais de 900 cavalos, também uma construção feita basicamente em fibra de carbono. As portas também levantam como um bom hypercar, o detalhe dos freios de cerâmica. E, cara, o visual da P1 é de chorar também, né? Acho que é, para mim, o design mais bonito que a McLaren fez até hoje. A gente tem vários easter eggs pela carroceria com o símbolo da marca, como vocês podem perceber. Ele é referenciado em vários pontos e não tem como não dizer que é um dos carros mais perfeitos já feito, né? Olha isso, um membro da Holy Trinity original junto com o 908 Spider e com a LaFerrari, que com certeza a gente também vai encontrar por aqui hoje, 908 Spider e LaFerrari, tá? Fiquem tranquilos, esse é só o começo. Tá aí um carro anunciado pela Porsche há pouco tempo atrás que deu muito o que falar. A gente está falando do 963 RSP. Esse carro é essencialmente o carro de WEC, de Endurance, numa roupagem rua. Eu não vou dizer que ele é road legal, porque ele não pode de verdade andar na rua. Ele está com uma placa emprestada aqui, mas ele não conseguiu ser homologado. Ele é um carro one-off, feito para o Roger Penske, que é o dono da Penske, que é uma equipe que corre com os carros da Porsche no campeonato de Endurance e de WEC. Eles são bem parceiros dessa marca. Para comemorar essa parceria, a história desse cara, eles fizeram esse carro. Então o interior é todo de couro, tem farol funcional, ou seja, foi feito de verdade para ser um carro road legal, por mais que ele não seja homologado para andar na rua. E a inspiração desse carro foi justamente esse aqui, o 917 1975. Esse carro nasceu para ser um carro exclusivamente de pista, mas em 1975, a pedido de um cliente muito especial da Porsche, nasceu esse carro que era uma versão road legal do carro de corrida. Só que esse aqui conseguiu ser emplacado e saiu rodando da fábrica da Porsche. Legal, né, cara? 917 LE no detalhe da placa. E pode ver que é realmente um tributo. Esse carro é realmente um tributo a esse outro, porque mesma cor, mesmo interior de couro, muito, muito legal ver esses dois carros juntos. Até porque esse carro hoje em dia vale uma fortuna. Podia ser a inspiração do novo Hypercar da Porsche, hein? O que vocês acham? Eu acho que sim, eu acho que sim. Esquece esse negócio de carro elétrico e vai por esse caminho. Vocês podem não estar vendo nesse momento, mas atrás dessas pessoas existem 7 Bugatti Veyron no mesmo local. Isso mesmo, cara. 7 carros juntos. Olha isso. O branquinho lá no fundo, o bicolor, o prata, mais um lá atrás, o vermelho, o full black e esse azul com preto. Basicamente, as principais versões do Veyron estão aqui representadas. Para começar, um protótipo, conhecido como XP55. Esse aqui é o último protótipo do Veyron, um dos carros mais importantes da nossa geração, ou da minha geração, junto com a McLaren F1. Esse carro iniciou o mercado de hypercars. Se a gente tem hoje Pagani, Koenigsegg, a própria Bugatti, os carros super fortes das marcas como Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, etc., é muito em função do Veyron. O primeiro carro que passou a barreira de $1 milhão quando zero. Hoje uma barreira que parece até branda, né? Que a gente está falando de carros de 3, 4 milhões de dólares facilmente. E era um carro para sua época completamente excessivo. Um W16, inicialmente com 1000 cavalos, depois foi aumentado para 1200 e um visual ultra especial. Até hoje, tá? Eu acho o visual do Veyron espetacular. Ele está aqui com a asa na sua posição
mais agressiva. Dessa forma dá para ver um pouquinho do escape, nesse caso o escape original. Aqui atrás o W16, motor gigante, o visual clássico do Veyron, duas cores, preto com azul, as rodas no cromado, um carro ao mesmo tempo excessivo e chique. E tudo começou, obviamente, com os protótipos, sendo esse aqui o último deles. Mas se a gente for para o Veyron de produção, ele começou com a versão chamada de 16.4, que é justamente o carro que a gente tem por aqui, o Veyron original, como vocês podem perceber. No esquema de cor clássico, bicolor, aqui já é um carro de produção, mas pode ver que o protótipo final é muito semelhante ao carro de produção, eu diria até idêntico, né? Olha a placa High Sex. Legal. Cara, esse carro é impressionante hoje. Imagina na época. Além dessa unidade, além do High Sex, a gente tem mais uma unidade da versão 16.4. Só que esse aqui mais pra frente na produção. Esse é um modelo 2008, enquanto o vermelho é um 2005. Ou seja, já tem algumas pequenas atualizações visuais. E aqui tá no full branco. Olha que massa. Cara, o Veyron é muito elegante. Depois do 16.4, em 2008, a Bugatti anunciou essa versão aqui, a versão Grand Sport. Esse aqui é um 2010, mas a Grand Sport foi anunciada em 2008, que é a versão Open Top do Veyron, a versão conversível, por assim dizer. Ou seja, o teto é removível. Ele vira, pode até se dizer que é um Targa, né? Mas olha que legal esse carro, essa configuração com carbono. Como ele é mais para frente na produção, a gente tem alguns specs mais diferentes. O branco, com tudo que vocês estão vendo aqui, azul, é carbono. As entradas de ar, mais uma vez o W16. E o visual desse ângulo que é espetacular. Olha o que é esse carbono do sol, cara. Olha que coisa linda. Do Grand Sport, seguindo na linhagem do Veyron, a gente tem a versão Super Sport. Essa aqui teve uma atualização de potência, aí sim foi para os 1.200 cavalos, contra 1.000 do Veyron original. E como vocês podem perceber, tem um visual mais esportivo, mais focado em altas velocidades. Olha só, essa região principalmente muda bastante. Também a parte do centro do carro em fibra de carbono e o resto no preto. Bela configuração também. Falando em Super Sport, a gente tem aqui o último Super Sport produzido. No preto fosco, como vocês podem perceber, também com a asa levantada, também com o visual atualizado, a traseira equipado com os 1.200 cavalos. Olha que legal, blackzão com o interior vermelho. Apenas 48 Super Sports foram produzidos, esse aqui é o último deles. E para finalizar, a gente tem este aqui, o Grand Sport Vitesse, que é justamente um conversível com a atualização de potência para 1.200 cavalos. E esse carro muda bastante, velho. Pode ver que o para-choque já é diferente, fica ainda mais esportivo, ainda mais assim com a parte inferior no carbono azul, as rodas também azuis. Esse carro é muito, muito lindo, cara. Olha isso. Configuração espetacular, espetacular. E assim a gente finaliza o cachorro dando uma cheirada no Veyron. A gente finaliza os 7 Bugatti Veyrons no mesmo local. Protótipo 16.4 Super Sport, Grand Sport Vitesse e Grand Sport. Aqui também um 16.4 e lá também um Super Sport. A 296 Speciale. Aqui a fórmula é simples. Pega a 296 e torna um monstro semipista, ou seja, aumenta a potência, reduz peso e trabalha a aerodinâmica do carro. São 880 cavalos contra 830 da versão tradicional e esse visual bem mais agressivo. Olha o detalhe do para-choque, do capô,
Olha que massa esse capô, cara. As rodas em fibra de carbono, que são opcionais. Esse carro faz ela em 2.8 segundos, só para vocês terem noção. O detalhe do interior também naquela pegada, mais aliviado, bastante alcântara, fibra de carbono, os bancos concha. A porta é toda em fibra de carbono. A saia lateral também bem mais agressiva, com essa entrada de ar. A tampa do motor em fibra de carbono, substituindo o vidro da versão original. O carro é mais leve, como eu falei para vocês. O detalhe da asa integrada, necessário, mas bem sutil, como vocês podem perceber. E o extrator traseiro todo em fibra de carbono. Olha que coisa linda, cara. Mais agressivo também do que da 296. O detalhe do escapamento. Como vocês podem perceber, a traseira toda em fibra de carbono. A traseira desse carro é muito especial, cara. Olha isso. E eu achei esse ângulo... Nossa. O carro tirou um pouquinho da elegância da 296, mas transformou num monstro totalmente diferente. Totalmente esportivo. Olha isso, cara. Hypercar 100% elétrico. Mas calma, vai ter muita coisa especial a combustão também, tá? É só o começo, confia em mim. Mas em se tratando de Hypercar elétrico, não fica melhor que o Rimac Nevera R. Não fica melhor do que isso, cara. Essa é a marca do CEO da Bugatti, de Hypercar 100% elétricos. E, cara, esse carro é insanidade, hein? Olha isso. Olha que visual animal, velho. Uma construção também basicamente em fibra de carbono. E eu curti demais o visual. Mas agora, bora entrar no Supercar Paddock. Como vocês podem perceber, é a área mais movimentada do evento. Não é à toa. Agora começou a brincadeira de verdade. Dá uma olhada nisso, cara. Pagani Huayra R Evo. Cara, que negócio animal. Eu vou postar mais pra frente um vídeo desse carro acelerando. Vai por mim. Top 3 roncos do evento inteiro. Dele, a gente vai pro Pagani Utopia. Olha que legal. Utopia Roadster. Versão conversível do carro, aqui no verde. Linda configuração. Ferrari F80, a nova, a sucessora da LaFerrari, o novo Hypercar da marca, concorrente da W1, por aqui. O que vocês acham? W1 ou F80? Essa F90 XX Spider, olha que legal a livery desse carro. SP3 no azul, olha que coisa linda, cara. Aquele V12 também aspirado. E para finalizar, um dos carros mais insanos do evento, simplesmente uma Ferrari FXXK. Olha isso, cara. Versão de pista da lendária LaFerrari. 1050 cavalos. Tá bom para vocês? Isso aqui, cara, é um demônio. GT2 Stradale, olha que massa. MC Extrema, versão só de pista da MC20. Olha esse carro desse ângulo, cara. Que loucura. Meu Deus do céu. Bohema, carro V6, super leve. O Alpine, super esportivo da Alpine. Olha que loucura. O Lotus Evija, esportivo 100% elétrico da Lotus. Olha que loucura essa pintura, velho. Interior também dá pra gente dar uma namorada. Ao business. E olha o carro de traseira. Olha só. O bolide devia estar aqui, ele sumiu. Depois, se ele voltar, eu volto a filmar para vocês. Mas ó, o Nevera R mais um. Esse carro tem um recorde mundial de 0 a 400, se eu não me engano. Então é muito rápido. E um Iesco Attack. Olha isso, cara. O monstro da Koenigsegg de 1600 cavalos, ou Jesko.
como quiser falar, não vou julgar. 1.600 cavalos, conforme eu dizia, esse carro muito forte, e ele vem em duas configurações, a Tech, que é essa aqui, com a asa gigante, e a Absolute, que daí é para tentar atingir a velocidade máxima. As rodas em carbono, olha o detalhe do interior, os bancos também em fibra de carbono, que carro especial, velho, olha isso. E do lado, o CC 850 que o pessoal tá aproveitando para dar uma limpada. Esse carro tem a mesma arquitetura do Jesko, do Jesko, só que ele é uma versão especial feita para comemorar, para celebrar um carro da Koenigsegg, o CC8S, e também para comemorar os 50 anos do Christian von Koenigsegg, que é o fundador da marca, por isso o nome, CC850. Ele tem um V8 biturbo também, mas aqui gerando quase 1.200 cavalos, são 1.185 cavalos, alguma coisa assim. E o principal desse carro, pelo que ele ficou famoso, é o câmbio. Que ele é um câmbio manual e automático ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, né? Você escolhe se quer dirigir como um manual ou como um automático. Olha que legal o detalhe do interior. Os bancos concha, acabamento em couro. E aqui sem o teto, uma possibilidade. Ele pode andar roadster, como vocês conseguem observar. O detalhe do design traseiro, a asa adaptativa. Que carro bonito, cara. Carro extremamente elegante. E são apenas 50 unidades também para o mundo todo. Lindo carro. Não tem um visual tão agressivo quanto o Jesko, mas tem as clássicas portas da Koenigsegg. Que coisa linda, velho. Cara, olha a loucura que é o Valkyrie. Como que a galera anda com esse carro na rua? Fala sério. É mais um daqueles que parece um Fórmula 1 carenado. Olha as rodas. Olha esse trator lateral, cara. O escopo, o escape. Que coisa insana, insana. Adorei. Adorei o Valkyrie, de verdade. A gente tem também por aqui o Valhalla. Esse carro vai ter várias unidades chegando no Brasil, e aqui é o Hypercar híbrido da Aston Martin. Também gostei bastante da configuração, aqui no verde, a asa adaptativa. Olha o detalhe do interior todo em fibra de carbono, os bancos. Que carro animal, a asa também adaptativa lá atrás. Que massa, velho. Então, os dois Hypers da Aston Martin aqui presentes. Esse aqui mesmo é de chorar. A Lanzante veio pesado para o Golden Festival of Speed. Eles trouxeram alguns carros bem especiais para acelerar por aqui. Para começar, Pagani Huayra R, um de 30 produzidos e um carro que nasceu como um monstro só de pista. Só que a Lanzante converteu essa unidade para um carro de rua, ou seja, agora esse Huayra R pode acelerar nas ruas. Imagina você escutar esse V12 aspirado acelerando uma ruazinha qualquer. Como vocês podem ver, essa unidade está full carbono exposto. Que animal, cara. Que animal. Olha esse carro. Assim como é Gold Legal, a sexto elemento. Também é um carro originalmente só de pista, uma construção quase 100% em fibra de carbono, que foi convertido para poder andar na rua pela Lanzante. Um pouco desse carro também é incrível, o V10. A gente vai para uma McLaren P1. Essa aqui não é uma GTR, aqui a história é outra. Essa é uma P1 tradicional. A Lanzante pega uma P1 tradicional e transforma o carro para ficar quase uma GTR. Eu gosto bastante do detalhe, olha só, dos retrovisores. Acho um design incrível. Esse carro no azul tá chique. Então aqui é o contrário, é pegar um carro de rua e aproximar de um carro de pista. O Aurora, esse carro aqui é um protótipo do carro que vai ser lançado pela Zenv, mas a gente também tem um carro mais próximo do que será a produção. Então eu mostro melhor esse carro para vocês daqui a pouquinho. A gente vai para a área da GMA, do Gordon Murray. Esse aqui, o T33, que vai ser o esportivo de entrada do Gordon Murray. Olha que legal, mas leva basicamente a mesma filosofia do T50. Câmbiozinho manual,
o motor aqui atrás, do jeito que tem que ser. Dele a gente vai para o único carro que briga no quesito ronco com o Huayra R. A gente está falando de um T50 Niki Lauda Edition, a versão só de pista do T50, ou seja, um V12 girador sem as restrições da rua. Olha que loucura, velho, esse trator dianteiro, a entrada de ar lá em cima. Deixa eu tentar mostrar para vocês um pouquinho do interior. Olha só, continua sentado no centro, interior não tem nada, mas o cara permanece sentado no centro, que nem é no T50 de rua. Tem detalhe da asa aqui atrás, olha que legal, asa gigante, e o ventilador que existe para gerar downforce. Essa tecnologia já existiu na Fórmula 1 e o Gordon Murray trouxe de volta para as ruas, não no caso desse carro, né? Para as ruas nesse carro aqui, do T50. Esse carro para mim é a receita perfeita para um carro esportivo. Pequenininho, leve, tem menos de 1000 quilos, equipado com V12 aspirado, um pouco mais de 600 cavalos e câmbio manual. Além disso, como bônus, o cara fica sentado no centro, a lá McLaren F1. O pessoal fala que esse carro é o verdadeiro sucessor da McLaren F1. E assim como a versão de corrida, também tem aqui atrás o ventilador para gerar o downforce. Por isso o carro não precisa de uma asa gigante nem nada disso. Detalhe do retrovisor, muito, muito legal. Dela a gente vai para Solos GT. Essa é um carro raro dentro da McLaren, porque são apenas 25 unidades, mas principalmente porque é uma McLaren V10. Isso mesmo, cara. Não é V8 biturbo como a gente está acostumado a ver na marca. E esse de verdade é um Fórmula 1 carenado. Olha isso. Tudo fibra de carbono, os braços de suspensão expostos, apenas para um passageiro, então não dá nem para levar um amigo para andar junto. Os braços de suspensão. Olha isso, cara. Entrei agora rapidamente aqui no stand da Ferrari para poder mostrar para vocês a Ferrari F80, a tão aguardada sucessora da Ferrari, LaFerrari, o monstro V6 híbrido de 1.200 cavalos. E vou falar para vocês que o carro pessoalmente é extremamente impactante. Olha isso, o detalhe da asa adaptativa, o difusor super agressivo, o local onde fica o V6 aqui atrás, como eu disse, 1.200 cavalos de potência combinada, as rodas com centro em carbono. Olha que legal, o interior bicolor, o banco do motorista no vermelho, e ele se movimenta, e o banco do passageiro fica integrado ao cockpit, algo bem diferente. O novo volante também da Ferrari, ao business, do jeito que a gente gosta. E vou falar para vocês que o carro pessoalmente é extremamente impactante. As portas que abrem para cima, dá uma olhada na dianteira do carro, bem quadradona, bem grandona. Cara, gostei de finalmente ter a oportunidade de ver a F80 pessoalmente e poder mostrar o carro para vocês. Olha os detalhes de design. Agora quero ouvir a opinião de vocês. O que acharam da F80 e preferem ela ou a W1? Animal, cara. A gente também tem aqui no espaço da Koenigsegg o Sadar Spear. Esse é o modelo que a Koenigsegg lançou fazem poucos dias e já está exposto por aqui. Ele é essencialmente uma versão ainda mais extrema do Jesko Attack. Seria como se fosse um GT3 RS do mundo da Koenigsegg. O Jesko Attack seria um GT3 e esse aqui um GT3 RS. Eu sei que tem gente que não vai gostar muito dessa analogia, mas é mais ou menos isso. Ele é mais potente que o Jesko, vem equipado com V8 5.0 biturbo, gerando 1.625 cavalos quando abastecido com E85, 25 cavalos a mais do que o Jesko Attack. Também é mais leve e gera mais downforce. Ou seja, bem a fórmula do carro ultra semipista que a gente conhece. Aqui no interior, os bancos Consul, fibra de carbono. Olha que massa, também couro marrom, belíssima configuração, aliás. Bastante fibra exposta. A asa gigante. Olha que massa esse detalhe aerodinâmico também, que boa de design.
a aleta na lateral. O nome Sadar Spear é uma homenagem ao último cavalo do Jesco von Koenigsegg, que é o pai do fundador da marca, do Christian von Koenigsegg, por isso o nome. E o Jesco também chama Jesco como uma homenagem ao pai do Christian. Dá uma olhada na pigmentação dessa cor, cara, que coisa especial. A construção da Koenigsegg é algo fora de série, fora de série. Não tem igual. Olha isso. Que carro lindo, velho, que carro lindo. Apenas 30 unidades no mundo, tem uma aqui na nossa frente, tá bom pra vocês? Que animal, cara, que animal. Olha quem apareceu. Fiquei devendo, mas tá aqui. Bugatti Bolide. Essencialmente um Chiron levado ao extremo com foco total para usar na pista. W16, 1.600 cavalos, apenas 40 unidades produzidas e como vocês podem perceber, uma construção 100% em fibra de carbono, cara. Que negócio absurdo. De verdade, esse é um daqueles casos que eu achei que eu nunca ia ver e nunca veria alguém acelerando como se deve. Olha o detalhe dos bancos, do interior, da asa gigante aqui atrás. Cara, que carro absurdo, absurdo. Acho que compete com o Sadar Spear como o carro mais absurdo desse evento. Vocês podem não reconhecer essa marca, mas ela tem dado o que falar no mundo dos hypercars. Eu estou falando da dinamarquesa Zenvo. E esse é o modelo mais moderno, o Aurora. Esse carro vem em duas configurações, a configuração Tour, que vocês estão vendo por aqui, e tem também a configuração Ágil. Essa aqui é mais focada para uma utilização nas estradas, a outra mais uma utilização em pista. E dá uma olhada que legal a configuração nesse camaleão, com todos os detalhes em fibra de carbono, olha que massa, as rodas de cubo rápido,
as portas que levantam como um bom hypercar. No interior a gente tem os bancos acoplados ao cockpit, um cockpit em fibra de carbono. Já vou mostrar para vocês, deixa só o pessoal terminar de namorar. E ele vem equipado com um V12 híbrido, nessa configuração aqui com mais de 1.800 cavalos. E olha que visual insano, cara. É impressionante como esses hypercars de empresas não tão consolidadas, eles têm esse visual mais extremo, sabe? Mais próximo de carros de corrida mesmo. Olha o detalhe da porta. Como eu disse, o interior, os bancos grudados no cockpit, no habitáculo, o cluster com visual bem clássico, legal demais, demais. Olha desse ângulo, carro absurdo, velho. O motor por aqui, o V12, é um V12 híbrido, tá? Esse aqui dando 1.800 cavalos. E olha o detalhe também do cockpit em fibra de carbono. Eu vou mostrar para vocês agora em seguida a configuração ágil do carro, que é uma mais focada para uso na pista. Essa aqui, por outro lado, é a versão ágil do carro, uma versão mais focada em uso na pista. Por isso a gente tem esse visual ainda mais agressivo. O carro é um pouquinho mais fraco, a versão Tour são 400 HP a menos, 1.450 nessa versão. Só que o carro é bem mais leve e bem mais aerodinâmico. Olha só, o detalhe das rodas de cubo rápido. Olha esse extrator, que coisa animal. Aqui atrás a asa gigante. Detalhezinho ágil por aqui. Deixa eu dar a volta e eu mostro para vocês um pouquinho mais desse monstro. Desse ângulo aqui fica bem clara a vocação do carro. É uma vocação pista. É basicamente um carro de corrida emplacado, né? A asa gigante e o interior também super focado. Cara, que visual animal desse carro. Mas diz pra mim, o que vocês gostam mais? Da configuração Tour ou da configuração ágil? Eu sou mais a ágil, mas quero saber de vocês. Agora a gente está em mais um stand de uma fabricante de hypercar pequena, mas que tem dado o que falar. Essa é a Tcheca Praga. E esse aqui é o Bohima, ou algo nesse sentido. Ele é um hypercar nos moldes do Aston Martin Valkyrie, por exemplo. Ou seja, super leve, super aerodinâmico, quase um hypercar de WEC emplacado. Esse carro vem equipado com motor de 700 cavalos, mas é super leve, ou seja, tem um desempenho absurdo, absurdo. E o visual acho que vende o modelo, né? Olha isso, a gente tem uma unidade aqui no verde, com os detalhes em dourado, uma no preto também com os detalhes em dourado, só que não é preto, é full carbono. Olha que coisa mais linda. É impressionante como essa tendência dos carros com o corpo completamente em fibra de carbono está se tornando cada vez maior. Eu gosto muito dos detalhes aerodinâmicos desse carro, o escape, a asa integrada, o motor ou o escape exposto aqui atrás, olha só, mais o escape, né? O motor fica mais para cá, os dutos de ar, tudo muito aparente, incluindo os braços de suspensão, os retrovisores, visual totalmente extremo. Olha isso. A gente tem mais um aqui para finalizar, num belíssimo tom de roxo com dourado também. É isso, mais uma fabricante de hypercars, pequena, mas que tem dado muito o que falar, a Praga. Estamos agora aqui no stand da Koenigsegg, vendo pela primeira vez o Koenigsegg Gemera, um carro que em breve vai ter unidades no Brasil, isso mesmo, vai ter Gemera rodando no país. Mas cara, dá uma olhada que loucura que tá essa unidade. A gente tá falando de um hypercar 4 lugares, são 2.300 HP extraídos de um V8 biturbo híbrido. E cara, olha que animal, o detalhe do extrator em fibra de carbono, que é um opcional. Essa unidade está aqui no champanhe, com as rodas também no champanhe, cubo rápido, freio de cerâmica. Olha o detalhe das portas gigantes e olha como se dá a abertura de forma automática. A saia lateral também é opcional. E o detalhe do baú, cara, olha que massa. O baú em fibra de carbono, que torna o carro ainda mais prático.
um hypercar 4 lugares e prático, cara. Nunca achei que eu ia falar isso. O detalhe dos bancos, são 4 bancos em fibra de carbono, o acabamento todo em couro. O detalhe do fantasminha, são 8 porta-copos, olha que massa. Uma tela para o motorista e passageiro e mais uma para os passageiros aqui atrás. Olha que espetacular que é no detalhe o acabamento da Koenigsegg, cara. A escrita Gemera. Achei animal esse opcional do baú, mais uma vez. Aqui atrás onde fica o V8, a saída de escape aqui nas alturas, o detalhe da asa, também opcional. E olha que animal esse extrator todo em fibra de carbono, cara. O difusor traseiro todo em fibra de carbono. Mano, deixa eu te falar, eu já tinha visto esse carro por fotos, mas pessoalmente é outra coisa. Outra coisa. Detalhe do farol. Ó, mais uma vez os 4 bancos, conforme eu falei para vocês. E o ângulo do motorista. Animal, cara, animal. De verdade. Vendo pessoalmente, esse carro cresceu muito no meu conceito. Olha esse visual. E ficou animal desse jeito. Com esses opcionais, todos os opcionais esportivos e mais lá em cima o bagageiro. Olha que massa, cara. Cara, que carro especial. Esse é mais um daqueles carros que, se eu fosse filmar mesmo no detalhe, dava quase um vídeo por si só. Mas é isso. Koenigsegg Gemera, um carro que em breve vai ter unidades no Brasil. Em breve, são 300 para o mundo, vai ter unidades no Brasil. Aqui no stand da Gordon Murray Automotive da GMA, a gente tem 2 carros bem especiais. Para começar, um GMA T50S Niki Lauda. Essa aqui é a versão só de pista do T50. E cara, dá uma olhada que carro extremo. Ele pesa menos de 900 kg, vem equipado com V12 aspirado de 772 cavalos, super girador. Esse carro gira a mais de 12.000 RPM. É quase uma moto, cara. E dá uma olhada que visual extremo. Detalhe do difusor, o escape bem exposto. Aqui atrás o ventilador, que é uma tecnologia que o Gordon Murray adora, olha só, que ajuda, segundo ele, a aumentar a downforce do carro junto com a asa, e deve ser verdade, porque esse carro gera 1.400 kg de downforce, o que é muita coisa, é coisa de verdade de carro de corrida. Detalhe do retrovisor, o interior super aliviado, ainda assim com o motorista no centro, mas dessa vez não tem como levar a passageira, né, para reduzir peso, então é só um banco, a frente super agressiva. Olha o tamanho dessa saia dianteira, cara. O capô com mais entradas de ar, saídas também, as rodas muito rápido. Olha que legal a saia lateral, velho, que animal. Esse carro é o XP1, é o protótipo desse carro. Olha que massa. Mas até onde consta, todas as unidades já estão vendidas. A gente tem o roof scoop, que conecta numa barbatana. O roof scoop conecta no ventilador, mas tem uma barbatana integrada e a asa gigante aqui atrás. Um carro ultra extremo. Do outro lado, para contrastar, a gente tem o Gordon Murray de entrada, o T33. Por mais que seja o carro de entrada, ele não perde em nada para o T50, afinal mantém a mesma filosofia, ou seja, baixo peso, um pouco mais de 1.000 kg, 1.108 kg mais ou menos, continua equipado com V12, um 3.9 V12 aspirado e continua sendo girador, gira a mais de 11.000 RPM, a potência é 617 cavalos, além de ser, obviamente, câmbio manual. A ideia da Gordon Murray é justamente essa, trazer carros de tocada para quem gosta de guiar. A diferença do T50 é que não tem os 3 bancos, né? Não tem o banco central e não tem o sistema do ventilador, mas ainda assim é um carro que mantém a mesma filosofia do T50 e um carro, na minha opinião, extremamente bonito. Acho o tamanho dele, essa aqui é a versão Spider, mas eu acho o tamanho dele excepcional. Carro de verdade que dá vontade do cara sentar e guiar, cara, andar o máximo possível. Gostei bastante do visual da traseira mesmo sem o ventilador, o design dos escapes, das sinaleiras, um carro extremamente agradável. Além de ter
o roof scoop mesmo na versão Spider. Curti bastante, como eu disse, versão de entrada da GMA, mas mantém a mesma filosofia do glorioso T50. Muito massa, muito massa. Gosto bastante do trabalho que a GMA tem feito no mercado, trazendo de volta os carros para quem gosta de dirigir. Para quem não se importa com coisas como o ACC e as coisas assim, para quem não quer carro elétrico, para quem quer carro que seja gostoso de guiar. É justamente isso que é o T33 e o T50 aqui na sua forma mais extrema. Eu falei para vocês que o carro era só um lugar, mentir. Na verdade tem mais um banco aqui para um passageiro, não tem para dois como no carro de rua, mas tem para mais um. Que animal, cara, imagina você andando com seu amigo num monstro que nem esse. O interior, como eu disse, é 100% aliviado. Olha isso. Que animal, cara. Vai comigo, o ronco desse monstro é absurdo. Vou colocar um clipe agora só pra vocês entenderem do que eu tô falando. Aqui a gente tem alguns carros ultra especiais em exposição. Para começar, um 908 Spider numa configuração de chorar, velho. Olha esse carro nesse tom de azul. Que negócio especial. Membro da Holy Trinity, V8 aspirado, híbrido, quase 900 cavalos. Esse carro mantém um visual atual e ainda performa como um hypercar moderno. Acho o 908 espetacular. Um de 918 pro mundo. A gente vai para um Ford Capri, 1980, olha que legal. Um Alfa Romeo, esse aqui é um 2000 GTV, carro de 74. Um Sunbeam, isso é a cara da Inglaterra, olha que massa. E para finalizar, o grandioso Aston Martin DB5. Não tem como não lembrar do 007 e não lembrar da Inglaterra olhando para esse carro, né? Ele respira Inglaterra. Um hypercar de mais de 2.000 cavalos, mais de 2,3 milhões de euros. E essa aqui é uma versão que presta homenagem a um brasileiro, isso mesmo. No caso, Emerson Fittipaldi. Essa aqui é a Emerson Fittipaldi Edition. Aqui na asa a gente tem as vitórias do Emerson com a Lotus em 72. Também o campeonato de construtores que eles ganharam nessa época. E o campeonato também de pilotos, perdão. Então tem o de construtores, as vitórias e o campeonato de pilotos. Emerson foi campeão da Fórmula 1 em 72 com a Lotus. Olha que massa. Mais de 2.000 cavalos, cara. Olha isso. Animal, né? E o visual dessa unidade é inspirado por essa livery aqui. Nesse caso, um Fórmula 1 que pertenceu a outro brasileiro, ao Ayrton Senna. Esse é um dos visuais mais icônicos que existe, né? O destaque dessa área tem que ser o stand da Lanzante. A Lanzante é uma, não sei se dá para chamar de preparadora, talvez, uma preparadora inglesa que trabalha só com esse tipo de carro. Eles se tornaram especialistas em converter carros de corrida para rua. Essa é a especialidade deles. A gente começa com um carro que é único. Esse aqui é o único 911 geração 993 que saiu de fábrica com esse kit. Todos os outros são geração 996. Isso mesmo. Esse é o único GT1 Evo da geração 993. E o visual é animal, né? Olha isso. Cara, que absurdo, que absurdo, que absurdo. A gente vai para um dos Paganis mais insanos e raros já feitos. O Zonda Revolution. Tem apenas 5 unidades. Essa aqui é a chassi 04, para ser mais preciso. E o 6.0 V12 aspirado de 800 cavalos. Esse carro nasceu como um carro só de pista, mas foi convertido para uso na rua pela Lanzante. Cara, olha essa construção toda em fibra de carbono. Imagina a loucura que não é encontrar um carro que nem esse rodando.
É louco porque ele não nasceu para isso, né? Mas graças ao trabalho da Lanzante, agora ele pode andar na rua. Olha o detalhe do escape ultra exposto, cara, que coisa animal. Cara, que carro. O Zonda é o Pagani, na minha opinião. E aqui mais um carro que nasceu só para a pista e virou um carro de rua. P1 GTR. Esse carro nasceu como uma P1 GTR e foi convertida para uso na estrada, na rua. Olha o detalhe do carbono exposto, o visual da P1 GTR é ainda mais agressivo, as rodas de cubo rápido, a saia lateral, os retrovisores da Lanzante, que eu acho um visual surreal, e atrás a asa gigante, cara, que sai do meio do para-choque, um dos visuais mais absurdos. Olha isso, cara. Caraca, cara, que animal. A cor chama Cotton Black, com um fundo em azul, uma pigmentação azul e contrastando bem demais com a fibra de carbono também azul. Cara, que animal. Imagina você ter uma GTR, usar eventualmente para ir para a pista e do nada você resolve, cansei de usar o carro para a pista, tem um outro agora, vou converter para a rua, assustar o pessoal. Aqui a gente tem um carro que é um lançamento da Lanzante, o primeiro modelo exclusivo deles. Olha que legal. Esse é o modelo que eles estão lançando aqui em Goodwood e é produção 100% deles. Mas eles são conhecidos, como eu disse, pelos mods. E aqui a gente tem mais um. Uma P1, nesse caso o contrário, é uma P1 de rua que recebeu o kit que eles chamam de HDK, que é meio que converter uma P1 de rua para pista sem que o carro perca a possibilidade de andar também na rua. Então recebeu um extrator mais agressivo, as rodas diferentes, os retrovisores e a asa gigante atrás. Então esse aqui é o contrário. A GTR eles pegam e convertem para uso na rua. As P1 eles pegam e convertem para o visual da GTR. Olha a traseira aqui. As quatro saídas de escape, fica bem mais agressivo. Legal demais. Esse é para quem acha que a P1 não é agressiva o suficiente, o cara pode fazer esse mod aqui. No stand da Pagani, dá uma olhada que dupla espetacular. A gente tem um Pagani Utopia Roadster, um de 130 produzidos, e um Pagani Utopia Coupé. 99 unidades produzidas, mais uma. Porque como vocês sabem, a gente tem um dos protótipos do carro no Brasil. Então 99 mais um, pelo menos mais um, né? E cara, começando com a versão Coupé, a gente tem um carro super bem configurado, nesse azul, com as rodas da versão Roadster. Parece que esse é o único carro que tem as rodas da versão Roadster e equipado com câmbio manual. Esse carro tem opção automático ou manual. Essa unidade foi equipada com câmbio manual. E cara, Utopia é uma obra de arte, né? Além de ser um V12 biturbo de 864 cavalos. Cara, que carro lindo. Eu adorei essa unidade, mas eu tô obcecado com o Utopia Roadster. Olha o que tá esse carro nessa configuração full carbono exposto. Vai dizer que não é obra de arte. Olha isso, cara. Eu ainda me choco com esses carros full carbono exposto. Ainda mais vermelho que nem esse. E o trabalho em carbono que a Pagani realiza não tem igual. O detalhe das rodas, olha só. O câmbio manual, essa unidade também está equipada com o câmbio manual. O padrão dos bancos. Eu achei essa configuração de chorar. Olha esse design, cara, que coisa especial. Aqui atrás também o V12, mesma motorização da versão Coupé. E esse ângulo é simplesmente matador. Mas é isso, vistos esses dois monstros da Pagani, qual dos dois é o seu favorito? O Coupé ou o Roadster? Dessa vez eu vou ter que ficar com o Roadster, porque o full carbono vermelho é de chorar. O Koenigsegg Jesko, ou Jesko, como quiser falar, não vou te julgar, na configuração Absolute. Nessa configuração é onde o carro consegue atingir a velocidade máxima teórica de 530 km por hora. E de verdade, dá uma olhada que espetáculo a configuração dessa unidade. Full carbono, azul na parte superior,
cinza ou preto na parte inferior. E ó o detalhe da pintura com folha de ouro. Olha isso, cara. As rodas também full carbono, o mesmo detalhe dourado, os retrovisores. E aqui atrás a gente tem essas barbatanas e a traseira um pouquinho alongada, o que possibilita que o carro atinja essa velocidade máxima teórica de 530 km por hora. Lembrando, um V8 biturbo de 1.600 cavalos quando abastecido com etanol E85. Um bug. Tirou um full carbono. Olha isso, cara. W16, 1.500 cavalos, aqui num stand pequenininho. E não tem só um, tem mais um. Esse aqui é o 110 ANS, a versão de aniversário de 110 anos do Chiron. Tá bom pra vocês? Dá uma olhada na cena de agora, velho. Simplesmente 5 McLarens F1 no mesmo local. 2 de rua, 2 GTR e uma GTR Longtail. Essa última raríssima, raríssima, como se as outras não fossem, né? Mas ainda mais rara. Ou seja, coisa de 120 milhões de euros e McLaren F1 aqui na nossa frente. Para começar, essa unidade no azul sobre azul, belíssima configuração. Essa aqui no cinza, olha que massa. A GTR branca, apenas 18 unidades da versão GTR, a versão só de pista da F1. Olha que insana, velho. Mais uma GTR, tem 18 no mundo e 2 por aqui. E a GTR Longtail. Vocês vão perceber que ela tem a traseira mais alongada que a GTR tradicional. Também a frente mais alongada. Cara, que cena espetacular, espetacular. Olha isso. Essa aqui eu nunca achei que eu ia encontrar de verdade. A de rua eu vou confessar pra vocês que eu tinha uma parca esperança. Essa aqui achei que eu nunca ia ver. Mais uma McLaren F1. Quando eu achei que não poderia melhorar, mais uma F1 GTR. Aqui na área dos trailers, que é onde a equipe do Goulded Festival of Speed acaba dormindo, a gente tem uma cena rara em qualquer local do mundo. 3 hypercars da Zenvo, 3 hypercars dinamarqueses reunidos no mesmo local. Olha isso, cara. Olha que massa. Para começar, a gente tem esse aqui, que é o carro original da Zenvo. Olha que massa, aqui no verde. Todos eles são equipados com 5.8 V8 biturbo, sendo esse aqui o ST1. Olha só. Foi esse carro que iniciou a história moderna da Zenvo. Animal, né, cara? Esse carro é de mais de 1.000 cavalos, tá? São 1.104 cavalos, algo assim. A gente vai pro carro do Chimie, sim. Esse é mais um carro que eu tô encontrando que pertence ao Chimie. E, cara, que carro agressivo, hein? Os detalhes em carbono, as rodas também em carbono. Belíssimo tom de roxo. E esse padrão aqui no centro que eu achei animal. Aqui a potência sobe um pouquinho quando comparado com a versão, entre aspas, original, por mais que o nome desse aqui seja TSR-S. Muda um pouquinho o nome, mas é a mesma plataforma. E cara, olha o visual desse ângulo. Olha o tamanho dessa asa que sai do meio do para-choque. Os escapes, que visual animal, velho. E obviamente a placa que entrega, que é do Chimie. Legal, né, cara? E para finalizar, a gente tem a versão final do TSR, o TSR GT. Aqui a potência já pula para 1.360 cavalos, então é consideravelmente mais forte que os outros dois. E tem um visual menos aggressive, né? Ali é bem visual de carro semipista, de hypercar semipista. Aqui é mais, parece que um foco maior para usar na estrada, um foco maior em altas velocidades. Mas tem um extrator super agressivo. Olha que massa o padrão das rodas, em fibra de carbono forjada, aqui no branco.
A parte do centro também, fibra de carbono, dessa vez azul. Olha que massa a saia lateral, cara. O aerofólio aqui atrás, os escapes, o difusor. Cara, que visual animal. Mas como eu disse, encontrar um Zenvo já é difícil. 3 juntos é nível quase impossible. Olha isso, cara. Que animal, velho. Mas pra mim, qual dos 3 é o favorito de vocês? Eu sei que a maioria vai responder que é o do Ximi. Mas por que o do Ximi é o mais legal dos 3? 3 carros que pertencem, como eu disse, ao Ximi. E como eu sei disso? Eu sei pela placa. Olha que legal. Todas as placas dele começam com SH, um número que faz alguma referência ao carro, e terminam com Mi. Nesse caso, por ser um V12, né? Ó, os V12 sempre, os 12 cilindros, melhor dizendo, sempre vão ser as Ferraris originais. Essa é uma fala do Enzo Ferrari. Legal, né, cara? Vou começar com essa XX, uma belíssima configuração aqui no verde. Olha que massa. Com carbono, com os detalhes também no verde, a pigmentação no verde. Olha que coisa mais linda a configuração dessa SF90 XX, cara. As rodas no dourado. Vocês vão escutar agora de vez em quando o helicóptero passando, que tem bastante gente chegando de helicóptero. Olha o detalhe mais uma vez do carbono. A vaquinha do Ximi, a Shimu ali no centro. O V8 de um pouco mais de 1000 cavalos. E olha que massa a pigmentação na asa, cara. É impressionante o que a Ferrari fez com a SF90, tá? É impressionante. E como é praxe, a placa também SH09Mi. O 09 fazendo referência ao fato de ser uma SF90. Muito legal, cara. Belíssima configuração. A gente vai para a Dodge Cilindre. Ferrari V12. Aqui no dourado. Belíssima configuração esse dourado, cara. Olha que massa o interior. Legal. E é muito engraçado pra mim ainda ver os carros com o volante lá do outro lado, cara. Que configuração linda também, velho. Olha isso. Carbono também. Belíssima configuração. E um dos carros mais famosos da coleção dele. Ford GT. Fibra de carbono vermelho com a faixa no dourado. As rodinhas DBS. Olha que coisa linda, cara. Essa configuração é tão especial que depois a Ford lançou uma versão especial do Ford GT que é muito parecido com o spec que o Ximi fez na época. Olha isso. O detalhe das saídas de ar aqui atrás. O V6 é EcoBoost. E o carro está quase na sua forma mais extrema. Quase, porque quando liga ele fica um pouquinho mais baixo. E dá uma olhada na cena. Não é full carbono. Achei que era de longe, mas está numa configuração espetacular, hein? Todo o carbono exposto. Olha que massa. O adesivo. Cara, que carro lindo, velho. Super extrema, leva o nome do nosso ídolo máximo, então é sempre legal de encontrar ela fora do Brasil. Afinal, a maioria delas estão fora do Brasil, né? São 500 unidades, mas o V8 biturbo, interior super focado, carro ultra especial. E que configuração, hein? Meu Deus! RS4 e um fucking 918 Spider, cara. Mano, por essa eu não esperava. Eu não tinha visto esse carro na hora que eu comecei a gravar. Ou nem antes. Qual que é o número desse? 925. Gravando para depois eu procurar ele. Ver qual que é a história desse carro. Um de 918. V8 aspirado. Com auxílio de motores híbridos. Cara, que coisa linda, velho. Cara, o 908 Spider casualmente parado no estacionamento em Goodwood. Mano, olha isso, velho. Um T50, cara. Um Gordon Murray T50 parado como se não fosse nada no estacionamento. Olha que coisa linda, cara. Olha o banco central. São 3 bancos, mas o motorista fica no centro, como vocês podem perceber. As câmeras no lugar. Os retrovisores. Câmbio manual, carro super girador, gira até 12 mil. V12 aqui atrás. Caralho, velho. Um GMA T50 parado como se não fosse nada no estacionamento. O detalhe do fan aqui atrás. As 2 saídas de escape.
Olha como ele é pequenininho, velho. Que coisa linda. Eu vou mostrar vários T50 para vocês nos vídeos gravados por aqui, até porque parte desse evento comemora os 60 anos de história do Gordon Murray, né? Mas é louco encontrar um no estacionamento, velho. Parado, assim como se não fosse nada. Não acredito, cara. Cara, que coisa linda, velho. Como eu queria que um carro desse fosse pro Brasil. Eu sei que tem brasileiro que comprou, mas acho que infelizmente não vai pro Brasil. Cara, que loucura. GT2 geração 993. Isso aqui não se acha em qualquer local. Olha isso, cara. Imagina o que era isso na época. O 993 com a saia mais agressiva, mais alargado. Parece até algo aftermarket, mas sim a Porsche que fez. O detalhe das rodas, speedline, o interior, o banco concha, sem os bancos traseiros, os cintos, câmbiozinho manual, só o que precisa no interior. Um carro semipista de época. Tudo aquilo que a gente hoje acha legal num GT2 RS, num GT3 RS, nessa época a Porsche já fazia. Olha essa asa, cara. Que negócio animal. Miura SV. Pra mim, até hoje, a Lamborghini mais bonita já feita. Essa aqui é, inclusive, a Lamborghini V12 original. V12 central traseiro original. Começou a trend que leva até hoje a Revuelto e a Aventador. Ela é a antecessora da Countach, que foi o primeiro carro que eu mostrei para vocês aqui no showroom. Linda, hein? SLR, que a gente chama de um membro da Holy Trinity anterior, junto com a Ferrari Enzo e com o Carrera GT. Olha só. Mas tem um carro que eu acho que deveria, que tá aqui dentro, inclusive, que deveria estar nessa trindade junto, hein? Talvez até no lugar da SLR. Olha esse interior, cara. Esse carro eu acho meio subvalorizado. Ele devia valer muito mais dinheiro do que ele vale hoje em dia. A Mercedes meio que não abraça a existência desse projeto, a McLaren também não. É um carro meio esquecido pelas próprias marcas. Mas não dá para negar que é um carro especial. Afinal, a parceria da Mercedes com a McLaren e com a AMG, porque o motor é feito pela AMG. Ferrari lá, Ferrari. E não uma, duas. Uma coupé, uma de 499 produzidas, pelo menos é o que a Ferrari diz. E uma Spider, essa mais rara. Menos de 300 unidades. Olha que linda que ela tá no amarelo, cara. Um carro que se tornou ainda mais especial depois do lançamento da F80. Nossa, que carro, cara. Ela é muito linda, velho. Olha só. Membro da Holy Trinity. Não sei se... É que não existe uma Holy Trinity atual, né? Então essa aqui ainda é a Holy Trinity atual. Junto com o 908 Spider e com a McLaren P1. A LaFerrari Aperta é a variação de rua mais rara desses carros. Mas se juntar as duas, ela só perde daí para o 908 Spider, porque o 908 Spider são 918 unidades e a P1 aí a mais rara de todas. Legal. Cara, olha que espetáculo esse Valkyrie. Full carbono roxo. Quer dizer, na real, é que assim, é carbono, mas dependendo a visão nem parece. Olha isso, é carbono roxo, tá? Exposto. Com os detalhes no dourado. Olha o que é a frente desse carro, cara. Um Hypercar V12, algo que tá entrando em extinção. E olha o que ele é extremo. Eu falei... quando eu encontrei um Valkyrie em Goodwood, que é basicamente um Fórmula 1 carenado. E é mesmo, cara.
cockpit é bem pequeno, olha só como vocês podem observar. Cabe 2 pessoas, mas bem apertado. E o carro vai se esparramando. Olha como é baixo. Mano, tem que saber onde andar com esse monstro. Eu acho animal, animal. Ferrari, LaFerrari, que na verdade não chama Ferrari, LaFerrari. Essa aqui é uma FXXK Evo. Ela nasceu como uma FXXK e recentemente recebeu o pacote Evo, que torna o carro ainda mais agressivo. Mas nessa configuração, ela é mais forte que a LaFerrari de rua. Aqui são mais de 1000 cavalos e um carro focado para uso na pista, como vocês podem perceber, né? Olha o detalhe do body kit super agressivo, interior aliviado, a asa gigante lá atrás. E o ronco desse carro é maravilhoso. Maravilhoso. Cara, que coisa imponente. Olha isso. Cara, a LaFerrari é demais, né? Na versão de pista nem se fala. O 959. Olha que massa. Baseado na geração 993. Esse carro é irado. Irado. GTR Black Series ou Track Series. Essa aqui é a versão de corrida da GT Black Series. Mesma pegada de carro de corrida, nem muda tanto na parte externa porque ela já é extrema do jeito que ela é pra rua, né? O principal que vai mexer, na verdade, é aliviar o interior, como vocês podem perceber. Colocar o volantezinho de corrida, os bancos concha. Fora isso, é basicamente o carro de rua. 599 GTO. Carro absolutamente lendário, versão semipista da 599. Olha esse interior, cara, full alcântara, fibra de carbono, banquinho concha. Cara, que carro. E V12 também, né? Do jeito que a gente gosta. Olha que espetacular. Mano, que carro lindo, velho. Esse aqui é meu carro de Mega Sena. Aliás, era, né? Não sei se hoje em dia o valor de uma Mega Sena o cara consegue comprar um carro desse de forma confortável, sem gastar todo o prêmio. Porque no Brasil elas estão, ó, valorizando, ó. Só. Quando eu encontrei no Good Festival of Speed a McLaren F1, eu perdi o carro que era o veículo dos meus sonhos para encontrar pessoalmente, né? Aí eu tava pensando, quem que vai substituir a F1? Pensei nesse carro. No dia seguinte encontrei. A gente tá falando de uma Maserati MC12. Esse carro utiliza a plataforma da Ferrari Enzo, mas feito com o sabor da Maserati. Ela nasceu para ser a versão de homologação da Maserati de corrida da época, que na época, para um carro poder correr em determinadas categorias, ele tinha que ter 50 carros de rua no mínimo. Então eles construíram 50 dessa aqui, 50 MC12. Só que reza a lenda que não foram exatamente 50 carros. Parece que produziram ainda menos. Ou seja, é uma Ferrari Enzo mais legal e mais rara. Equipada com 6.0 V12, 630 cavalos. E de verdade é um carro de corrida emplacado. Olha essa traseira, cara. Olha isso. Eles fizeram o mínimo de adaptações possíveis para poder entregar o carro, homologar e ter a versão de corrida que eles tanto queriam. Olha o extrator, cara, em fibra. Olha só, é bem coisa de carro de corrida. Ó. O tamanho dos dutos. O escape, a asa gigante integrada na configuração clássica, branco com azul. Acho que todas são essa configuração. As rodas, o detalhe do roof scoop que leva ao V12. Olha o tamanho dessa traseira, cara. É uma long tail. As entradas de ar, o interior com os bancos concha, carbono. Cara, que carro especial, velho. O duto lateral, as rodas. Mano, olha essa frente, cara. Como é que anda com um carro que nem esse na rua? Acho esse visual espetacular, espetacular. O farol também, com fundo azul. Que carro especial.
E como eu disse, provavelmente menos de 50 unidades. Tem gente que acha que são 38, mas eu não tenho certeza. O que a internet fala é que são 50. Que carro, cara, que carro. Isso é coisa de, sei lá, 5 milhões de euros, algo assim. A gente vai para um carro ultra especial, TDF, Ferrari F12 TDF, versão mais extrema, semipista da F12, apenas 799 unidades para o mundo todo e menos ainda com direção do lado errado. Ou seja, aqui é um carro ainda mais raro. Mas olha isso, o clássico amarelo, os detalhes em fibra de carbono, aquele V12 aspirado na dianteira do jeito que a gente gosta, um carro de verdade sem defeitos. Olha isso. Do lado, meio que a atualização da F12 TDF, a Competizione, 812 Competizione, aqui na configuração aberta. Essa é a versão mais extrema da 812. Lá da F12, aqui da 812. E a gente está falando de um monstro também V12, também aspirado, mas aqui gerando 830 cavalos. E cara, a possibilidade de ter um carro que nem esse, sem teto, eu acho espetacular. A plaqueta lá no centro, não sei se vocês conseguem enxergar, uma de 599, na versão aberta, na fechada são 999, os bancos laranjas, cara, que carro animal. E da mesma forma que a TDF pegou um carro elegante, sutil e tornou num monstro completamente bruto. Completamente bruto. Aquela fórmula de carro semipista, sabe? Aumenta a potência, melhora a aerodinâmica do carro e diminui peso. Olha isso. E também tem um acerto mais esportivo, né? Vira um carro menos usável, mas mais bruto. Ford GT por aqui, aliás, 2. Um baita encontro de gerações. A geração anterior, para mim um visual excepcional, que presta referência aos Ford GT que correram Le Mans e etc. Olha que visual animal, cara. Baita esportivo americano. Aqui atrás o V8, exposto. Belíssimo carro, cara. Câmbiozinho manual. Esportivo raiz. E aqui do lado a versão mais moderna. O Ford GT atual, por assim dizer. Esse carro também é super extremo, mas aqui um V6 EcoBoost em vez do V8. E mais um carro com roda de carbono. Cara, vários carros aqui dentro com roda de carbono. Mas qual vocês gostam mais? Geração atual ou a mais antiga? GTR R34. Esse eu sei que vocês gostam. Não é fácil de achar aqui na Europa, mas tá um aqui na nossa frente. M4 GTS, versão ultra extrema da M4 dessa geração. Também bem focada para uso na pista, como se fosse um GT3 RS. E uma escuderia 16M, ou uma 16M escuderia. A versão conversível semipista da 430. Olha esse carro, cara. Que coisa especial. Ela nasceu para comemorar os 16 títulos de construtores da Ferrari na Fórmula 1. E é uma versão especial super limitada. São apenas, olha só, 499 unidades. Muita gente nem sabe que esse carro existiu. Mas pega a escuderia e tira o teto. Basicamente isso. Mas tem carbono, carbono, carbono. E aqui atrás o V8 aspirado. O Timai por aqui, versão despedida da Aventador, essa Roadster, ou seja, 250 unidades para o mundo todo. Essa é uma cena que em qualquer local do planeta é muito, muito especial. Para começar, o carro que estreou o mercado moderno de hypercars, meio que cunhou o termo. A gente meio que utiliza para outros carros de forma retroativa. Tem gente que defende, né, que o hypercar original é esse aqui, o Bugatti Veyron. Afinal, é um carro que passou a barreira
de US$1 milhão, o que hoje no mundo dos hypercars é uma pechincha, que veio equipado com um W16 gigantesco, gerando originalmente 1.000 cavalos e 1.200 nas versões mais para frente. E esse aqui é um de apenas 4, é uma versão especial. O visual dele é exclusivo, só tem 4 Veyron com esse visual no mundo. Olha o detalhe desse aço escovado, cara. Isso aqui pede um PPF. O teto verde, os bancos assinados. Olha só. Esse carro é muito, muito especial. Eu queria ver um desse no Brasil de novo. A gente teve uma unidade que passou pelo Brasil, mas infelizmente nos deixou. Gostaria de ver isso voltando a acontecer. A gente pula uma geração, vai para a geração do Chiron, e esse aqui, a versão do carro capaz de atingir a sua velocidade máxima, passando em muito os 400 km por hora. Chamada de Super Sport. Ela é, como vocês podem perceber, mais comprida que o Chiron tradicional. É uma versão long tail. Normalmente os carros com foco maior para a velocidade máxima, eles são mesmo mais alongados. Acho muito legal o detalhe dos escapes, que são meio que invertidos. São 4. Aqui com o corpo em fibra de carbono exposta. Com laranja no centro. Todos os Super Sport têm essa mesma configuração. Aqui atrás o W16 de 1.600 cavalos. Com os detalhes no laranja. Ele já vem com o teto duplo de vidro, que é um opcional que veio mais para frente na produção do Chiron. Lembrando que o Chiron são 500 unidades entre todas as versões, né? Detalhe Super Sport na lateral. Olha as rodas, cara. Tudo é carbono, tá? Não é pintado de preto, ele é full carbono exposto. A única parte pintada é a faixa. O resto é tudo carbono. Olha o detalhe do símbolo da Bugatti no preto. Que maldoso. E a frente também é mais agressiva do que o Chiron, entre aspas, tradicional. Olha que massa. Cara, esse carro é muito raro de se encontrar. Eu gosto bastante do detalhe também da saída de ar no formato diferente. Até isso é obra de arte. É funcional, mas é uma obra de arte. Animal, né, cara? Do lado, mais um Chiron. A versão tradicional. Com o detalhe 16 aqui na frente, fazendo referência ao fato de ser um W16. Aqui nesse azul, que é o mesmo azul da unidade que a gente tem no Brasil. Olha que legal. As rodas também no azul, um azul bem claro. Freio de cerâmica, obviamente. E carbono preto. Na unidade que a gente tem no Brasil, o carbono é azul. Esse aqui é preto e é carbono exposto também, tá? Pode não parecer no vídeo, mas é. Olha isso. Também W16, mas aqui gerando 1.500 cavalos. O Chiron é o Chiron, né? Um carro ultra especial. Do lado, um monstro que tem apenas 40 unidades no mundo. Huayra Roadster BC. Olha isso, cara. A versão mais extrema do Huayra, que ainda pode ser emplacada. Esse carro é muito insano, velho. Olha a construção em carbono, e ninguém faz carbono como a Pagani. O escape bem exposto, de titânio. A asa gigante aqui atrás. O detalhe do roof scoop, que eu acho animal. O teto é removível, por isso que é a versão Roadster. Um interior luxuoso, ainda assim focado. Olha que obra de arte que é o interior do Huayra, cara. Olha que massa, velho. A saia também fibra, detalhe 20 aqui na lateral. Os retrovisores que são também clássicos da Pagani, com a bandeirinha da Itália por aqui. E a dianteira desse carro é de chorar. Olha isso, parece que vai te espancar, sabe? Carro que parece que vai te bater. As aletas. Pegou o Huayra, que é um carro elegante, e transformou ele. Animal, né, cara? Rodinha de cubo rápido também.
como eu disse, versão mais extrema do Huayra. Tirando a versão de pista, né? Que infelizmente a gente tem uma no Brasil. E para finalizar esse showroom super especial, um carro que eu tô vendo pela primeira vez. AMG One. Também tem apenas 75 unidades produzidas para o mundo todo. E eu falei várias vezes durante a viagem que a gente tem alguns carros que parecem um Fórmula 1 carenado, né? Esse aqui de fato é um Fórmula 1 carenado. Ele vem equipado com 1.6 híbrido que equipa o carro de Fórmula 1 da Mercedes. Um motor super difícil de se lidar, por isso a produção desse carro demorou muito e a manutenção diz que é uma coisa maluca. Mas o visual do carro é super especial, né? Olha que massa. Detalhe do escape, nunca tinha percebido esse detalhe pelas fotos. Difusor todo em carbono, essa barbatana animal. O carro é um híbrido, por isso o E-Performance AMG. Olha o detalhe do símbolo da marca pela carroceria, cara, que massa. Olha isso, velho. Que animal. As rodas também, com acabamento em carbono. Elas são verdes Mercedes, que é uma cor tradicional que a Mercedes usa, né, principalmente na Fórmula 1, só que com a capa em fibra de carbono. O carro está aqui conectado na tomada, porque é um híbrido. Desculpa aqui em cima. Essas aletas, de verdade, cara, que carro especial. Animal. Olha isso. A Mercedes mais impressionante já feita. E nesse momento os caras vão ligar os 3 Bugattis. Acho que para fazer uma foto lá fora, eu vou capturar esse momento. Vou ser obrigado. Esse é o som de mais de 40 cilindros ligando ao mesmo tempo. Tirar os carros para fazer um ensaio com o outro Bugatti que está ali. Não vou poder acompanhar para não atrapalhar. Mas que maluco, que loucura, cara. Terminei de filmar no momento certo. Cara, que absurdo, velho. Que absurdo. São 48, é isso? 48 cilindros. Pedir para eu fazer matemática agora é loucura, mas 48 cilindros ligando ao mesmo tempo. Olha só, estão levando lá fora para fazer um ensaio com todos os Bugattis. Caramba, cara, que animal. Olha isso. Há 1 ou 2 vídeos atrás, eu falei pra vocês que um dos carros que eu queria muito ver era uma Maserati MC12, um carro que eu nunca tinha visto. Essa aqui é a segunda dessa viagem, cara. Tem apenas 50 unidades no mundo e a gente viu 2. Em, sei lá, um espaço de 2, 3 dias. Loucura, né, cara? Esse carro é essencialmente uma Enzo, mais rara e mais legal. Ela nasceu para ser a versão de homologação da Maserati de corrida, dessa Maserati só que a versão de corrida, que na época tinham que se produzir 50 carros para homologar um carro de corrida. Dizem que a Maserati disse que produziu 50, mas na verdade não foram 50, foram menos ainda. Tem gente que chuta 38 carros por aí. E todas têm essa mesma configuração. O branco com os detalhes no azul. Talvez também para dificultar os caras contarem quantas unidades tem, né? Ela utiliza a base da Ferrari Enzo, mas ela é muito mais próxima no carro de corrida do que a Enzo. Como a traseira entrega, a asa gigante, o scoop onde fica o V12, interior no azul, bonito demais.
Eu acho esse carro uma obra de arte, velho. Como eu disse, muito, muito próximo de um carro de corrida. Falando em corrida, a gente tem por aqui uma 16M, mais uma, também a segunda que a gente está encontrando nessa viagem. Só tem 499 unidades no mundo, um carro super raro, que normalmente fica guardado em coleções, assim como a MC12, mas tem uma por aqui. Essa é uma versão especial da escuderia, feita para comemorar os 16 títulos de construtores da Ferrari na Fórmula 1 na época. E achei muito legal essa unidade no branco, como eu disse, essencialmente uma escuderia conversível, os detalhes em carbono, aqui o V8, acho muito massa a saia em fibra de carbono, o interior de carro semipista, eu sempre venho filmar desse lado porque eu tô acostumado, mas aqui na verdade eu deveria filmar do outro lado, né, que é o lado do motorista, é mania. Olha só, tudo carbono, aqui é escrita 499 unidades, limitada a 499 unidades. E uma escuderia conversível, acho que não preciso explicar porque que isso é especial, né? Mas falando em carro semipista, a gente tem por aqui também uma 812 Comp. 812 Competizione. Versão mais extrema da 812, 830 cavalos e um visual incrível. V12 dianteiro, do jeito que a gente gosta. Acho muito massa a traseira do carro bem fechadona, os detalhes em carbono, a frente super agressiva, cara, que carro animal. Outro detalhe que me chamou a atenção no showroom, uma referência ao Senna, muito massa, ver nosso ídolo sendo referenciado. Ele é muito amado aqui na Inglaterra, né? E aqui, mais uma Ferrari conversível super especial e super rara. Uma 599 SA Aperta. A versão conversível da 599 GTO. Olha que massa, cara. Numa época onde carros V12 conversível não eram comuns e carros V12 semipista conversível menos ainda. Já tinham tido alguns carros, mas ainda era algo bem raro. Esse aqui tem apenas 80 unidades produzidas para o mundo. É o que se diz. Dizem que tem mais. O pessoal estima que 120. Mas a ideia era produzir 80 unidades. O detalhe interior todo alcântara, fibra de carbono, bem na pegada dos carros semipista. Eu acho o visual dela espetacular. Olha só. Isso é uma GTO sem teto, né? Não fica muito melhor do que isso. Mais uma 599. Só que não uma SA Aperta, agora uma GTO no branco, cara. Olha que espetáculo esse carro no branco. A gente tem no Brasil uma unidade no branco, mas ela nunca aparece. Gosto muito desse carro no branco, velho. Tá mais assim com os detalhes em azul. Olha que massa. Lindo carro, lindo carro. Também V12 semipista. E a versão fechada do carro de lá. Esse aqui era o meu carro da Mega Sena da virada. Hoje é um carro que no Brasil vai custar fácil mais de 10 milhões de reais, né? Então, é o carro que eu compraria como carro da Mega da virada se eu ganhasse para ter pro resto da vida. Aston Martin Zagato Coupé. Um dos carros mais bonitos já feitos, cara. Olha isso. São pouquíssimas unidades fabricadas e um visual excepcional. A Zagato é um estúdio de design super conhecido que trabalha com a Aston Martin há muitos anos e de vez em quando eles fazem versões especiais com designs mais arrojados da Zagato. E cara, pra mim, alguns dos carros mais bonitos já feitos tem o Z deles. O detalhe do farol, do escape, o símbolo da Aston Martin, o vermelho. Sempre que tem o vermelho significa que é um Zagato. As rodas douradas. Aliás, belíssima configuração no verde. O interior muda pouca coisa, ainda assim a gente recebe o Z bordado. E dá uma olhada no que tá essa frente, cara. Que coisa especial, com os detalhes em carbono. E eles conseguiram melhorar a grade da Aston Martin. Para mim já é uma grade incrível. Os caras conseguiram melhorar. Agora, finalmente, entrando no segundo showroom, a gente tem mais um Zagato, por incrível que pareça, mais um coupé. E um Spitzer, cara. Esse aqui é o mais raro
dos Zagatos. Teve apenas 28 unidades produzidas. Esse carro é muito raro. E é esse carro sem teto. Sem teto mesmo, tá? Não tem nenhuma opção. Ele também tem o conversível e a perua. Então são essas as 4 versões desse carro. Cara, que lindo, velho. Olha essa carroceria. Tem o detalhezinho das corcundas, bem clássico de carro speedster. Cara, que visual animal. Isso aqui dá pra dar uma olhada no interior. Mano, é difícil achar um Zagato. 3 no mesmo local. Loucura. Ford GT por aqui. Sempre legal de encontrar. Ainda mais fora dos Estados Unidos, né? Aquele V6 EcoBoost. Eu chamo de Hypercar, mas tem gente que não concorda. Ainda assim não dá pra negar que o monstro é animal. E tem mais coisa do outro lado do showroom. Do outro lado do showroom a gente tem, para começar, uma McLaren Senna. Um carro limitado a apenas 500 unidades para o mundo e super focado para uso na pista. Para mim ele meio que iniciou uma trend de hypercars e de supercarros, onde eles se aproximaram cada vez mais de um carro de pista. O que resultou, na minha opinião, no GT3 RS e, de um jeito mais extremo, no Valkyrie. Mas para mim é um carro ultra especial, cara. V8 biturbo, 800 cavalos, sem comprometimentos, aquilo preto com vermelho, detalhes em carbono, roda de cubo rápido, um belíssimo carro e ainda uma das maiores asas já colocadas num carro de rua. Olha isso, cara. A Senna é animal e só tá melhorando com o tempo. Uma F12 TDF, mais uma Ferrari semipista V12, 799 unidades para o mundo, carro ultra raro e cada vez mais especial também. Olha só, amarelinha, coisa linda. GT3 RS, aquele monstro que a gente conhece bem, esse ponto, aqui no azul, seguramente uma cor PTS, porque parece ser pintura. 911 ST, para mim, o 911 geração 992 mais legal que existe. Basicamente, esse carro com câmbio manual. Bakimono, um carro que não pode ser emplacado, é só para pista. Mais ultra extremo, um banco só, basicamente um Fórmula 1. Assim como é, basicamente, um Fórmula 1 esse carro. Aston Martin Valkyrie. Eu já vi alguns Valkyries desde que eu cheguei na Inglaterra, mas ainda me impressiona como esse carro é extremo. Olha o detalhe da dianteira, cara, como o carro é baixo, como ela é comprida. Como o cara anda com isso na rua? Full carbono, do verde, cockpit bem apertadinho. Olha que legal, para 2 pessoas, mas o pessoal fica grudado, sentado no monobloco. Full carbono a construção do carro, mas aqui parcialmente pintada num belíssimo tom de verde, os braços de suspensão expostos, a câmera no lugar dos retrovisores, roda de cubo rápido, obviamente. Esse ângulo eu acho loucura, só pede para um outro ângulo ali atrás. A saia, acho muito massa esse desenho. E como eu disse, o ângulo mais maluco do carro para mim é esse aqui. Olha o que é o Valkyrie de traseira, cara. Olha o tamanho desses dutos de ar. Que negócio absurdo. Não, desse ângulo nem parece um carro de verdade. Como eu falo, é basicamente um Fórmula 1 carenado. Olha o detalhe da suspensão, cara. Ele está aqui conectado na tomada porque se trata de um carro híbrido. É um V12, mas um V12 híbrido. São 1160 cavalos, alguma coisa assim. E, cara, que visual espetacular. O scoop aqui em cima, levando ao V12. Que carro animal. Para começar, a gente tem um carro que eu aposto que muitos de vocês não fazem ideia que carro é esse. É um TVR Sagaris. A TVR é uma marca britânica, por isso que a gente consegue encontrar esses carros por aqui mais facilmente, que faz carros de tocada. Por isso o câmbio manual, no caso o motor 6 cilindros, um pouco mais de 400 cavalos e um visual muito louco. Parece que saiu da cabeça de uma criança, cara. Olha o escape, para onde que sai. O aerofólio também muito maluco. O espaço da bolha aqui. Esse carro é muito louco, velho. Olha isso. A dianteira. Massa demais. Um carro que a gente não encontra no Brasil. Até tem uma ou outra unidade, mas não é fácil de encontrar. Aqui, por ser
um carro nacional a gente encontra mais fácil, só que ainda é muito raro. E encontrar um assim, largado na rua, também não é todo dia. Para começar, mesmo chovendo, a gente vai encontrar bastante coisa legal. Simplesmente uma Lamborghini Aventador SV Roadster. Uma de apenas 500 produzidas e um monstro V12 aspirado de 750 cavalos. Um carro que para mim é de verdade o melhor visual para o Aventador. A melhor carroceria para o Aventador e para mim é o mais desejado. E cara, dá uma olhada, coisa linda aqui nesse laranja fosco, com os detalhes em preto, as rodas de cubo rápido, o interior em alcântara, o teto de fibra de carbono removível, que hoje não vai ser removido, obviamente. Aqui atrás onde fica o V12, a asa. Eu acho esse carro elegante e agressivo ao mesmo tempo. Ele não é agressivo por agressivo, sabe? Ele tem cara de carro semipista. Olha o detalhe do extrator traseiro, do escape. E bora dar uma olhada nesse carro de perfil, que é espetacular. O legal de gravar carro aqui em Londres é que não só os carros são especiais, mas também o visual em volta. Vocês acharam que em dia de chuva a gente não ia encontrar Hypercar? Amigo, a gente tá em Londres, velho. Olha isso. Um hotel super famoso que tem aqui, conhecido inclusive pelos carros que param por aqui. Simplesmente um Pagani Huayra, onde apenas 100 produzidos nessa carroceria, na carroceria Coupé. Olha que coisa mais linda, velho. Paradinho por aqui, protegido, molhadinho. E cara, que configuração animal, hein? Olha isso. No azul com dourado, os detalhes em carbono exposto. Achei animal o interior desse monstro. Todo no couro, com os detalhes também azul. Aquele monstro, vocês sabem, V12 biturbo. E olha que massa o detalhe aerodinâmico levantado aqui. A escrita Huayra no splitter dianteiro. O carro tá com placa da Arábia Saudita, placa 1. Deve ser barata essa placa. E de verdade, não tem como, né, cara? Pagani é obra de arte. Mano, olha o teto em fibra de carbono, o detalhe do interior, dos bancos. Que carro excepcional. Esse sim, um carro que a gente não espera encontrar num dia chuvoso, velho. Olha que coisa animal. Azulão. Agora sim, posso dizer que fiz car spot em Londres. E que não só fiz car spot em Londres, como encontrei um Hypercar. Tá bom pra vocês? Que coisa mais linda, velho. Esse Huayra. Olha isso. Olha o carro de perfil. Os retrovisores clássicos. Mano, que carro animal, velho. Que carro animal. Esse aqui não dá de verdade vontade de parar de filmar. Muito especial. Hoje eu não esperava encontrar um Hyper, eu confesso pra vocês. Olha que da hora parado por aqui, cara. 911 Speedster. O 911 mais legal da geração 991.2. Será que dá pra falar isso ou é polêmico? Essencialmente um GT3 RS descapotável e com câmbio manual. E mais um carro full black, velho. Eles gostam bastante. Olha que da hora o Morgan, cara. Carro produzido aqui na Inglaterra. Carro moderno, com visual clássico. Eu acho animal. Olha isso. Agora que tá meio na moda os Resto Mode, a Morgan vem fazendo isso há muito tempo. Muito massa, cara. Tipo de carro que a gente não vai ver com frequência, pelo menos, no Brasil. Nem sei se tem Morgan no Brasil, mas se tiver, é pouquíssimos. Acho que não fica muito mais Inglaterra do que isso, né, cara? Um Aston Martin DB5 parado numa rua qualquer aqui em Londres. Olha isso, cara. Esse carro ultra icônico parado pegando chuva. Cara, que negócio animal. Eu acho o visual dele simplesmente de chorar. E essa unidade, pelo jeito, tá zero, cara, zero. Olha que massa. Não tem como não lembrar do 007, né? Não tem como. Cara, que animal. Vou te falar que esse aqui é o tipo de carro que eu não esperava encontrar parado na rua assim, porque hoje em dia tá valendo cada vez mais dinheiro. Olha isso.
Aston Martin DB5 em Londres. Acho que meio que para finalizar esse vídeo, né? Senhoras e senhores, vistos os principais carros que eu encontrei nessa viagem, comenta aqui embaixo qual que é o seu favorito. Eu sei que nesse tipo de vídeo é difícil, porque aparece muita coisa especial, mas comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se gostou desse vídeo e se gostou dessa viagem, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera como vai ser amanhã, me deixa um comentário bacana aqui embaixo e até a próxima.